O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio desta semana, conversaremos com a professora do curso de Museologia da URGS, Ana Celina Figueira da Silva. Ana é graduada em História e Museologia, com mestrado em Ciência Política pela URGS e concluiu este ano seu doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em História, também pela URGS, com a tese intitulada Investigações e Evocações do Passado, Departamento de História Nacional do Museu Júlio de Castilhos. No programa de hoje, iremos conversar justamente sobre os estudos da convidada a respeito do Museu Júlio de Castilhos. Boa noite, Ana. Muito bem-vinda. Boa noite. Bom, professora, a senhora tem uma trajetória de pesquisa em torno do Museu Júlio de Castilhos, que vem desde a monografia da graduação e segue agora no doutorado em História na URGS. Né? Como surgiu o interesse em estudar essa instituição atrelada, né, a uma figura histórica? Bom, boa noite, ouvintes. Né? O Museu Júlio de Castilhos, ele entra no meu interesse de pesquisa quando eu concluo o curso de Museologia, a graduação da primeira turma. E como eu já tinha formação em História e com mestrado na Ciência Política, eu queria atrelar essas três áreas que me interessam, que é História, Política e Memória. E investigando, então, a memória, a construção da memória do Júlio de Castilhos, do personagem, né, do político, e através também da leitura de uma tese da professora Elizabeth Leal, de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, onde ela falava da construção da memória do Júlio através dos monumentos, tanto o monumento fúnebre no cemitério da Santa Casa, quanto o monumento civil ali na Praça da Matriz. Eu percebi que o museu também, né, a história do museu, ela estava bastante atrelada a essa construção de memória do personagem Júlio. Então foi nessa intersecção dessas três áreas que eu me interessei pela memória, né, da instituição. E tem muita coisa para ser feita, né? É o museu mais antigo do Rio Grande do Sul, então ele tem um grande potencial de pesquisa. E aí no doutorado que eu já concluí agora em março, eu continuei e tem ainda material para muitas outras pesquisas e em outras áreas também, a educação, política, tem, né, diversas áreas que podem ser aproveitadas ali para a produção do conhecimento. E, professora, bom, os museus geralmente são espaços de legitimação política, né? No caso do Museu Júlio de Castilhos, isso ficou bem claro lendo a monografia. Como correu esse processo de construção do mito? E quais, assim, os outros personagens que estiveram envolvidos com essa construção? O Museu Júlio, quando ele é criado em 30 de janeiro de 1903, através de um decreto assinado pelo, então, né, presidente do Estado, Borges de Medeiros, ele não tinha a intenção primeira de reverenciar ou de criar a memória ou de mitificar, né, o personagem Júlio de Castilhos, até mesmo porque Júlio era vivo. Ele vai morrer em outubro de 1913, então alguns meses após a criação do museu. E o museu, quando ele surge, ele, assim como os outros museus do período, ele tem um caráter que a gente chama de enciclopédico, ele universal, ele procurava abarcar todas as áreas do conhecimento, né, através do seu acervo, das suas coleções. Então, ele teve muito mais voltado para ciências naturais do que propriamente para a história ou para a memória política. Havia uma seção de história, mas ela era bastante pequena. Só que quando que começa esse processo do museu entrar, né, também na construção da memória do político Júlio de Castilhos? Quando ele morre, né? Então, logo após a morte dele, em outubro de 1903, que ele morre na casa, né, ali onde hoje é o museu, ele sofre uma intervenção cirúrgica e morre ali, é velado ali.
6 dias depois da morte do Júlio de Castilhos, o Borges de Medeiros já encomenda, né, a construção dos monumentos civil e fúnebre, e também vários bustos que são distribuídos pelo estado todo, várias formas de homenagem, que é o Estado que patrocina isso, né, como forma, então, de construir essa memória. Então, a gente entende a memória como uma construção, né, é algo evocado, né, não é uma coisa natural. Então, ele é eleito, né, como grande personagem, patriarca do Estado, e há todo esse movimento. E o Museu Júlio, imediatamente após a morte, na mesma semana, o seu diretor, né, que era o engenheiro Francisco Rodolfo Sinche, ele vai solicitar uma permissão para que se abra na seção de história uma coleção especial para guardar objetos, né, e documentos que fossem relativos ao grande morto, como eles se referenciavam, né, no jornal A Federação, ao Júlio de Castilhos. Então ele solicita também vitrines para guardar essa coleção do museu do personagem Júlio. Isso é citado logo após a morte, uma iniciativa do diretor. Então, e também tem 2 outras iniciativas do governo do estado, que uma é em 1905, quando a dona Honorina, que era a esposa do Júlio, ela morre. Então o estado adquire a casa onde a família morava, que foi onde o Júlio de Castilhos também faleceu, como eu mencionei. Por que isso eu entendo como uma intervenção do Estado na construção da memória do Júlio através do museu? Porque quando o museu foi criado em 1903, havia um projeto da construção de um prédio especial para o museu, assim como foi feito com o Arquivo Público e com a Biblioteca Pública também nos governos do Borges de Medeiros. Então, o projeto era a construção de um prédio, porque o museu ele funcionava provisoriamente num galpão aqui no campus, né, ao lado da Escola de Engenharia, onde havia tido a primeira feira agroindustrial. E ele estava ali de forma provisória e bastante precária, aguardando a construção desse novo prédio. E quando morre a viúva do Júlio, em 1905, o Estado adquire a casa e imediatamente ordena que o museu, então, saia do galpão e vá para lá, né? Se transfira para o palacete ali da Duque de Caxias. E, ok, né? O diretor aceita de bom grado no começo, mas aí todos os relatórios do período da primeira gestão, que é de 1903 até 1925, a gente identifica que há uma reclamação constante do diretor em relação ao espaço, que não é um espaço adequado para um museu, principalmente para um museu com grandes coleções de ciências naturais. Mas, em nenhum momento, o museu deixou de funcionar nessa casa, em função dela ser a casa onde o Júlio de Castilhos habitou uma parte da sua vida e veio a morrer. Então, eu considero que a casa, ela seja o principal objeto da coleção Júlio, essa que foi criada pelo diretor. E também em 1907, um outro indício, né, de que o museu ele entra nesse processo. Claro, ele não está sozinho nessa construção, né, mítica do personagem, mas um outro indício é que em 1907, também através de decreto do Borges de Medeiros, que é o herdeiro político, né, do Júlio de Castilhos, o museu passa a se chamar Museu Júlio de Castilhos e não mais Museu do Estado, que era o nome original quando ele foi criado. Então, a criação da coleção pelo diretor, a coleção Júlio de Castilhos, a compra da casa e transferência do museu, né, para funcionar nesse prédio e a sua permanência até os dias atuais, mesmo com todos os problemas que ele atravessa ao longo do tempo. E a homenagem, né, o Museu do Estado, o Museu de História do Estado, ser chamado de Museu Júlio de Castilhos, indica, né, é um processo de construção dessa memória através da instituição museal. E o quarto, aquele que tem se mantém na casa do hoje. Júlio de Castilhos, ele, desde o início, então, ele já era... Não. Até 1925, o museu, ele não tinha as exposições que a gente encontra. Caso houvesse alguma exposição, eram dos animais, dos minerais, né, que não tinha, o quarto não existia. Porque os móveis, o mobiliário do quarto, o gabinete, porque tem o quarto e tem móveis do gabinete dele, então representando a vida privada e a vida pública.
esses móveis, o dormitório, compondo, se eu não me engano, são 7 peças, né? Cama, criado mudo, roupeiro. Ele é doado ao museu em 1932, quando já é uma outra direção, porque a partir de 1925 o Alcides Maia, né? O literato Alcides Maia, que é o primeiro gaúcho a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele tinha uma importância nacional. Ele passa a dirigir o museu em 1925, de 25 até 1939. E nesse período o museu vai passar por uma transformação, que ele vai começar então a se voltar mais para as coleções de história, de caráter histórico regional e também nacional. E aí só que ele permanece fechado todo esse tempo, mas ele recebe, entre muitos outros objetos de outros personagens políticos e militares, que são a maioria, né, que vão ser representados como importantes da nossa história. Aí entra o dormitório. Mas, como o museu só abre em 39, reabre para o público em 39, já com Emílio Kemp, que é o terceiro diretor. E aí tem relatos na documentação que o Emílio Kemp, quando chega, ele diz que encontrou no sótão lá, tudo abandonado, o quarto do grande, né, líder político. E ele dá um jeito, então, de limpar esses móveis e deixar exposto. Aí, mas não é nessa configuração que a gente tem hoje. E no levantamento que eu fiz para a tese, 2 exposições assim, de longa duração são as mais permanentes, né, e que o público pode visitar nos períodos em que o museu esteve aberto, porque ao longo da história teve vários momentos que o museu esteve fechado para o público por diversos motivos, manutenção, né, geralmente, do prédio. E aí eu identifiquei que as 2 maiores exposições que sempre estiveram abertas ao público o quarto, né, os móveis do dormitório do Júlio de Castilhos e objetos da Revolução Farroupilha, que a gente também tinha no museu, agora não sei como é que está, o pessoal estava fazendo uma reformulação, a Sala Farroupilha. Só que o quarto do Júlio nunca deixou de estar presente. A Sala Farroupilha, em alguns momentos, ela foi integrada a um salão da história imperial, outras vezes, aí depois ela ganha destaque sozinha, né, esse episódio Farroupilha. Então são esses 2, estão sempre presentes. Então o personagem Júlio de Castilhos, ele é onipresente na representação, na narrativa da nossa história política no museu. Bom, Ana, eu queria agradecer então a presença. Boa noite. Então semana que vem continuamos. Eu que agradeço. Hoje conversamos com a historiadora e museóloga Ana Celina Figueira da Silva a respeito dos seus estudos sobre o Museu Júlio de Castilhos. Semana que vem continuamos o bate-papo com a nossa convidada. Boa noite a todos e uma ótima semana. O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate ao Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. No momento, o projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba como contribuir através do nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou pelo telefone 3308-4500. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.